Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e aqui a gente está falando de geografia no nosso dia a dia. Hoje a aula é sobre geologia. Vamos tentar entender como a geologia está diretamente relacionada com vários processos importantes da geografia. Quer compreender um pouco mais? Então vem comigo. Pessoal, então vamos pensar um pouquinho sobre a geologia do nosso dia a dia. Como a geologia se interage com as questões que envolvem a geografia diretamente. Pensando na estrutura da Terra, eu acho que a primeira análise que é importante que a gente faça é sobre como funciona a dinâmica interna da Terra. E vamos lá, geologia é a ciência que estuda a formação e as transformações ocorridas na crosta terrestre. A gente vai ter que levar em consideração a formação e o desenvolvimento do relevo, além do tempo cronológico, do tempo histórico, do tempo geológico, que são coisas diferentes e extremamente importantes para que a gente possa entender a geografia como um todo, entender inclusive as relações que se estabelecem no nosso dia a dia. Recentemente, por exemplo, tivemos um grande impacto de um terremoto que atingiu partes da Turquia, da Síria, e isso está diretamente relacionado também com questões geológicas importantes, que inclusive parte delas nós veremos hoje, tá bom? Para começar, vamos falar um pouquinho da escala do tempo geológico. E aí está mostrando para vocês uma unidade do tempo que vai estar dividida ali em éons como Fanerozoico, Arqueano, Proterozoico, Eras como Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, períodos como Quaternário, Terciário, Cretáceo, e aí vai em milhões de anos, em alguns casos até bilhões de anos. Também em épocas, a gente vai ter um momento que é dos invertebrados, dos anfíbios, dos répteis, épocas como o que a gente está vivendo hoje no período quaternário, o Holoceno, o Pleistoceno, o Plioceno. Então é importante que a gente entenda que há um processo histórico, geológico, de transformações da natureza que faz com que a gente chegue ao que a gente tem hoje, para a gente poder estar entendendo a geologia do nosso planeta. Galera, tempo é uma dimensão quantificada pela duração de um evento, que pode ser medida por unidades específicas, como segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, entre outros, né? Há diferentes escalas de tempo que são definidas de acordo com a duração ou o tipo de um evento. E aí a gente vai ter o tempo histórico, o tempo geológico, alguns exemplos de escala de tempo. O tempo cronológico pode dimensionar qualquer evento cuja duração é geralmente medida pelo relógio. Já o tempo histórico dimensiona a história da humanidade, relacionando a duração de eventos desde o surgimento dos primeiros humanos e é medido em anos, séculos, milênios. Já o tempo geológico, por sua vez, está relacionado à existência da Terra, a duração de seus eventos, que é medida em milhões e até bilhões de anos. Galera, por convenção, a parte superior da tabela apresenta o tempo mais recente, enquanto a parte inferior indica a origem do planeta estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, pessoal, pensar sobre a questão que envolve esse tempo geológico é importante para poder entender as realidades que a gente tem hoje. Claro que hoje a gente não vai falar necessariamente sobre essas unidades e qual o acontecimento que definiu qual época que estamos vivendo, as épocas históricas geológicas antigas, mas sim nós vamos estar dando uma olhada nas noções gerais que a gente tem de geologia. Dentro disso, bora seguir. É importante, por exemplo, entender que fenômenos como a extinção em massa de espécies, destruição de habitats, acidificação oceânica, acumulação e desigualdade, a produção de lixo, a hiperprodução e o hiperconsumo, a contaminação radioativa, alterações biogeoquímicas, camada de ozônio, as degradações relacionadas a ela, a degradação do solo, a contaminação química, a crise hídrica, a poluição atmosférica, tudo leva a mudanças bruscas no clima e a gente fala que tudo isso está relacionado diretamente a uma nova época geológica, que seria o Antropoceno. Claro, ainda não há consenso na comunidade científica sobre o Antropoceno, mas é claro também que as mudanças humanas elas são cada vez mais perceptíveis no nosso dia a dia e sim, daqui a algum tempo poderemos falar sobre uma nova época geológica, mas isso é para a gente falar mais adiante em outro vídeo. Para hoje é importante a gente entender como funciona a estrutura interna da Terra. A gente vai dividir, galera, aqui em dois grandes momentos, em duas grandes divisões, em duas grandes classificações. Os critérios químicos e os critérios físicos. De acordo com as propriedades desses elementos, a gente vai dividir em duas grandes estruturas. Então, na primeira estrutura, a gente vai levar em consideração esses critérios químicos e vamos dividir em crosta, que é uma camada externa com espessura média de 25 até 50 km de profundidade
nos continentes e de 5 a 10 quilômetros nos oceanos. Ela é dividida em duas grandes áreas, uma área continental e uma outra área oceânica. Normalmente, grande parcela do que a gente tem desse material que compõe o que a gente chama de crosta terrestre é rico em silício, magnésio e alumínio. Obviamente, existem outros materiais, mas esses são bem preponderantes. É uma camada também descontínua. Muita gente acha que é uma única camada e tudo mais, mas não é, tá, galera? Ela é formada por várias partes e essas partes a gente dá o nome de placas tectônicas. Falaremos mais sobre placas tectônicas mais adiante, e ela é muito importante para poder entender fenômenos como os terremotos, as atividades vulcânicas, e por isso a gente vai falar mais dela adiante. Ainda de acordo com critérios químicos, nós temos o manto, uma camada intermediária formada por magma em estado líquido ou em estado plástico. Esse material pastoso que a gente chama de magma normalmente é composto por vários materiais, mas há um predomínio de silício e magnésio, tá, galera? É uma camada muito extensa interiorana abaixo da crosta terrestre. A terceira e última camada, de acordo com critérios químicos, é o núcleo. É uma camada mais interna, composta por diferentes metais, mas principalmente ferro e níquel. É também importante falar que ela é composta por duas partes, uma parte chamada de núcleo externo, que é líquida, e uma parte chamada de núcleo interno, que é sólida. Também temos que levar em consideração, pessoal, os critérios físicos. E de acordo com critérios físicos, nós vamos dividir a estrutura interna da Terra em litosfera, que é constituído pela crosta terrestre, que você viu lá nos critérios químicos, e a parte superior do manto. Ela vai apresentar uma forma mais sólida que desliza sobre a chamada astenosfera, que é também uma dessas camadas internas de acordo com critérios físicos. Ainda nos critérios físicos, a astenosfera apresenta uma espessura média em torno de 200 km e é constituída por material plástico do manto. Nela se movimentam as chamadas placas tectônicas, que é essa estrutura sólida que está acima do manto. Na camada interior, nós encontramos também a mesosfera. De acordo com critérios físicos, ela vai possuir uma espessura média de 2.500 km, é constituída predominantemente pelo magma, o qual está submetido às chamadas correntes convectivas, e ela é uma camada mais inferior do manto que a gente viu agora há pouco nos critérios químicos. Só para levar em consideração, é importante pensar nas correntes convectivas, que consiste na transmissão de energia térmica em massas fluídas. O interior da Terra é muito quente, tá, galera? E faz esse material estar constantemente em movimento. Isso vai influenciar diretamente nessa movimentação do magma, o qual vai ascender, vai subir até a astenosfera, vai bater e vai retornar em seguida. Essas grandes correntes vão propiciar a movimentação da litosfera e vários fenômenos que a gente vai ver sobre a crosta terrestre. A última das camadas internas da Terra é o núcleo, e como a gente viu lá nos critérios químicos, aqui nos critérios físicos, é uma camada interna composta principalmente por metais. Níquel e ferro têm destaque, e o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido. Importante entender. Inclusive tem vídeo no canal falando sobre coisas interessantes sobre o núcleo da Terra, tá, galera? Fica ligado aí. Então tá aí, galera, as diferentes camadas da Terra. É importante levar em consideração que nós temos critérios físicos e químicos. Por isso muita gente confunde, às vezes, litosfera com crosta terrestre. Cuidado, tá? Porque de acordo com critérios físicos, você tem uma definição e de acordo com critérios químicos, você tem uma outra classificação. Basicamente, em crosta terrestre, em manto e núcleo, e isso de acordo com critérios químicos. É importante levar em consideração as correntes de convecção que se movimentam e que fazem com que as placas tectônicas que estão lá na crosta, lá na litosfera, se movimentarem, e muitas vezes esse movimento pode proporcionar choques que vão gerar terremotos, sismos, que podem também gerar atividades vulcânicas e outros fenômenos que estão no nosso dia a dia. Galera, então é isso, é importante que a gente tenha uma noção geral de como funciona as camadas internas da Terra, de acordo com a estrutura química e de acordo com a estrutura física. Galera, aproveita para seguir nas redes sociais também, nós temos outras redes também importantes, além do YouTube, um convite especial para o Geografia em Pauta no podcast, e a gente fica por aqui, fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí e vamos junto tentar compreender um pouquinho desse nosso espaço geográfico. Obrigado e até a próxima. Fui!